Meus avós herdaram um galpão fechado há décadas no sul do MT, e o que tinha dentro mudou tudo para nossa família. Durante anos, aquele galpão permaneceu como uma sombra misteriosa na propriedade rural que eles administravam em Três Lagoas. Meu avô sempre desconversava quando perguntávamos sobre o local, dizendo apenas que era coisa do passado e que não valia a pena mexer. Minha avó suspirava e mudava de assunto. Mas eu sempre senti que havia algo mais por trás daqueles olhares evasivos e do cadeado enferrujado que protegia a entrada. Antes de eu continuar, nosso canal tem uma meta importante de inscritos. E talvez seja você quem vai ajudar a gente a chegar lá hoje. Clica em inscrever-se e vem comigo na construção desse espaço. A propriedade tinha sido deixada pelo tio-avô Joaquim, um homem reservado que morreu sem filhos e praticamente sem contato com a família. Ele havia trabalhado a vida inteira como minerador e comerciante na região, sempre discreto sobre seus negócios. Quando faleceu, deixou tudo para meus avós, que se mudaram de Minas Gerais para administrar as terras. O galpão estava lá desde sempre, mas com uma condição expressa no testamento. Não poderia ser aberto por 10 anos após sua morte. Esse prazo venceu justamente quando eu completei 25 anos e estava passando por um momento difícil financeiramente. Tinha perdido o emprego na capital e voltado para ajudar meus avós, que já estavam com idade avançada. A propriedade rendia pouco, apenas o suficiente para a subsistência. E eu via como eles se preocupavam com o futuro. Minha avó havia mencionado algumas vezes que talvez fosse hora de vender tudo e se mudar para perto dos filhos na cidade. Foi numa tarde de setembro, quando o calor sul-mato-grossense estava insuportável, que meu avô finalmente pegou a chave do galpão. Suas mãos tremiam ligeiramente e percebi que ele estava nervoso de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele me olhou seriamente e disse que era hora de eu entender por que o tio-avô Joaquim havia sido tão misterioso durante todos aqueles anos. Caminhamos juntos até o galpão, localizado numa área mais afastada da casa principal, cercado por pequenas árvores nativas que quase escondiam sua estrutura de madeira escurecida pelo tempo. O cadeado cedeu com alguma dificuldade e a porta se abriu com um rangido que ecoou pelo silêncio da tarde. O cheiro de mofo e tempo acumulado nos atingiu imediatamente, junto com algo que eu não conseguia identificar, um aroma metálico, quase doce. Meu avô acendeu uma lanterna, porque as janelas estavam cobertas por tábuas. A luz revelou primeiro caixas empilhadas cuidadosamente ao longo das paredes, todas etiquetadas com datas que remontavam às décadas de 1980 e 1990. No centro do galpão havia uma grande mesa de madeira coberta com um pano encerado, e ao lado um cofre antigo que parecia ter vindo de outro século. Antes de continuar, nosso canal tem uma meta importante de inscritos e talvez seja você quem vai ajudar a gente a chegar lá hoje. Clica em inscrever-se e vem comigo na descoberta dos segredos que essa família guardou por tanto tempo. Meu avô se dirigiu primeiro às caixas, escolhendo uma das mais antigas. Quando a abriu, meus olhos se arregalaram. Lá dentro havia pedras preciosas brutas, ametistas, quartzos, topázios, todas cuidadosamente envolvidas em tecidos macios. Não eram apenas algumas pedras, eram centenas delas, organizadas por tipo e qualidade. A segunda caixa revelou geodos inteiros, alguns do tamanho de melancias, outros menores, mas com formações cristalinas internas que brilhavam mesmo na luz fraca da lanterna. Enquanto eu processava aquela primeira descoberta, meu avô removeu o pano encerado da mesa central. Embaixo havia mapas detalhados da região, marcados com pontos e anotações manuscritas, além de fotografias antigas de locais de mineração. Havia também documentos que pareciam ser contratos e acordos comerciais, todos assinados pelo tio-avô Joaquim com empresas que eu não reconhecia.
A combinação do cofre era uma data: o nascimento da minha avó. Quando ele o abriu, o que vimos dentro foi ainda mais impressionante. Havia dinheiro, mas não apenas isso. Documentos oficiais revelavam que o tio-avô Joaquim havia registrado várias pequenas minas na região em seu nome e que essas propriedades tinham sido transferidas oficialmente para meus avós através do testamento. Algumas dessas minas ainda tinham potencial de extração, segundo relatórios técnicos que estavam arquivados junto com os documentos de posse. Mas a descoberta mais chocante estava numa pasta separada. Contratos assinados com grandes empresas mineradoras, documentando a venda de pedras preciosas e minerais ao longo de décadas. O tio-avô Joaquim não era apenas um minerador artesanal como todos pensávamos. Ele havia construído uma rede comercial sofisticada, fornecendo materiais raros para joalherias e colecionadores em várias capitais do país. Uma carta endereçada especificamente aos meus avós explicava tudo. O tio-avô, Joaquim, havia mantido segredo sobre sua operação para proteger a família de possíveis problemas com garimpeiros ilegais e disputas territoriais que eram comuns na época. Ele havia acumulado aquele tesouro ao longo de 40 anos de trabalho meticuloso, sempre guardando as melhores pedras e mantendo documentação rigorosa de todos os seus negócios. O mais incrível era que várias das minas ainda estavam produzindo, mas de forma tão discreta que ninguém na região sabia. Havia inclusive um capataz de confiança que continuava cuidando de algumas extrações, depositando o dinheiro numa conta bancária específica que agora pertencia oficialmente aos meus avós. Eles eram proprietários de um negócio mineral próspero há 10 anos e nem sabiam disso. Espera só um segundo antes da história continuar. Estamos precisando bater nossa meta de inscritos. Então, por favor, se inscreve agora e fortalece esse canal. A sua inscrição faz muita diferença. Quando meu avô terminou de ler a carta em voz alta, ficamos em silêncio por longos minutos. O impacto daquelas revelações era muito grande para processar imediatamente. Eu me senti como se estivesse num sonho, olhando para aquelas caixas cheias de pedras preciosas e documentos que comprovavam uma riqueza que nossa família nunca soube que possuía. Minha avó, que havia chegado até nós atraída pela demora, quase desmaiou quando viu o conteúdo do galpão. Ela se sentou numa cadeira velha que estava encostada na parede e começou a chorar, não de tristeza, mas de um misto de alívio e incredulidade. Durante todos aqueles anos de dificuldades financeiras, de preocupações com o futuro, de noites mal dormidas pensando em como fariam para se manter na velhice, a solução estava ali, trancada há uma década. Decidimos explorar completamente o galpão antes de tomar qualquer decisão sobre o que fazer com nossa descoberta. Havia mais de 20 caixas organizadas cronologicamente, e cada uma continha verdadeiros tesouros. Algumas tinham especialidades específicas, uma inteira dedicada a águas marinhas de cor excepcional, outra com turmalinas em tons que eu nunca havia visto, uma terceira com ametistas de tamanho e pureza impressionantes. Os documentos revelavam que o tio-avô Joaquim havia estabelecido relações comerciais com joalherias de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Brasília. Ele não vendia suas pedras como material bruto para atravessadores, mas diretamente para artesãos e designers que criavam peças exclusivas. Havia cartas de agradecimento de clientes famosos, fotografias de joias confeccionadas com suas pedras sendo usadas em eventos importantes, e até mesmo recortes de revista mostrando criações que utilizavam minerais extraídos de suas terras. O que mais me impressionou foi descobrir que ele havia desenvolvido técnicas próprias de lapidação e tratamento. Num canto do galpão havia uma pequena oficina com equipamentos especializados, todos cuidadosamente conservados e embrulhados em materiais protetivos.
Havia inclusive manuais manuscritos onde ele documentava seus métodos para realçar a cor e o brilho de diferentes tipos de pedras. Mas a descoberta mais emocionante estava numa caixa menor, guardada separadamente das demais. Dentro dela havia uma coleção pessoal do tio-avô Joaquim. Pedras únicas que ele havia escolhido guardar para si mesmo ao longo dos anos. Cada uma vinha com uma pequena etiqueta explicando onde e quando foi encontrada. Algumas com histórias pessoais de momentos especiais. Havia uma esmeralda encontrada no dia do aniversário da minha avó, um topázio imperial extraído no Natal de 1987, uma água marinha descoberta no aniversário de casamento dos meus avós. A conta bancária mencionada na carta realmente existia, e quando verificamos o saldo, descobrimos que havia recursos suficientes para manter nossa família confortavelmente por muitos anos. O tio-avô Joaquim havia instruído o capataz a fazer depósitos regulares dos lucros da operação, sempre em valores modestos para não chamar atenção, mas consistentes ao longo da década. Durante os dias seguintes, entramos em contato com esse capataz, um senhor chamado Antônio, que trabalhava há mais de 20 anos com meu tio-avô. Ele ficou aliviado ao finalmente poder falar abertamente sobre o trabalho que vinha desenvolvendo. Explicou que 3 das minas ainda produziam regularmente e que havia vários pedidos em carteira de clientes antigos que aguardavam novas remessas. Antônio nos levou para visitar as minas ativas. Elas ficavam numa região montanhosa, a cerca de 40 quilômetros da propriedade, em terrenos que oficialmente pertenciam aos meus avós, mas que pareciam áreas comuns de cerrado. O acesso era discreto, por estradas rurais que pareciam levar apenas a pequenas fazendas de gado. A operação era pequena e artesanal, exatamente como o tio-avô Joaquim havia planejado, para evitar chamar atenção. As extrações eram feitas com muito cuidado ambiental e seguindo todas as regulamentações legais. O tio-avô Joaquim havia obtido todas as licenças necessárias décadas antes, quando a legislação era menos rigorosa, e havia mantido toda a documentação atualizada através de advogados especializados. Não havia nada irregular na operação, apenas discrição extrema. Rapidinho aqui. Se você está acompanhando minha história até agora e quer saber como nossa vida mudou completamente depois dessa descoberta, clica em inscrever-se. Estamos construindo algo especial aqui no canal e sua participação importa muito para nós. O que mais me emocionou foi entender as motivações do tio-avô Joaquim através de suas anotações pessoais. Ele havia perdido a esposa jovem, nunca teve filhos, e dedicou sua vida a construir um legado para a família. Nas margens dos seus mapas, havia recados carinhosos para meus avós, expressões de gratidão por terem sido as únicas pessoas que sempre o trataram com carinho, mesmo ele sendo considerado o parente esquisito da família. Ele havia calculado tudo minuciosamente. O prazo de 10 anos para a abertura do galpão coincidia exatamente com o momento em que meus avós estariam precisando de segurança financeira para a velhice. Ele sabia que eles nunca aceitariam ajuda financeira direta durante a vida dele, então criou essa situação onde eles herdariam não apenas dinheiro, mas uma atividade produtiva que poderia sustentar gerações futuras da família. A transformação na vida dos meus avós foi imediata. A preocupação constante que carregavam no rosto desapareceu, substituída por uma tranquilidade que eu nunca havia visto neles. Minha avó começou a fazer planos para reformar a casa. Meu avô falou em comprar equipamentos agrícolas que sempre quis ter, e ambos mencionaram a possibilidade de ajudar outros familiares que estavam passando dificuldades. Para mim, a descoberta significou muito mais que segurança financeira. Representou a chance de entender de onde vinha nossa força familiar, de conhecer um lado do tio-avô Joaquim que ninguém imaginava,
e de assumir um legado que conectava nossa família à terra e às riquezas naturais de Mato Grosso do Sul de uma forma muito profunda e respeitosa. Nos meses que se seguiram à abertura do galpão, nossa vida mudou de formas que eu jamais poderia imaginar. A primeira grande decisão foi o que fazer com todo aquele conhecimento e responsabilidade que havíamos herdado. Meu avô insistiu que eu deveria ser a pessoa da família a aprender completamente o negócio, já que era a mais jovem e teria condições de dar continuidade ao trabalho do tio-avô Joaquim por muitas décadas. Antônio se tornou meu mentor, ensinando tudo o que havia aprendido em 20 anos trabalhando com pedras preciosas. Descobri que o mundo da mineração artesanal era muito mais complexo e fascinante do que eu imaginava. Cada tipo de pedra tinha suas particularidades, suas técnicas específicas de extração, seus cuidados especiais de conservação. O tio-avô Joaquim havia desenvolvido métodos próprios que resultavam em pedras de qualidade excepcional, muito superiores ao que se encontrava normalmente no mercado. A oficina de lapidação se tornou meu local favorito na propriedade. Passei semanas aprendendo a usar os equipamentos, primeiro com pedras menores e menos valiosas, depois gradualmente progredindo para materiais mais importantes. Era um trabalho que exigia paciência extrema e muita precisão, mas que tinha algo de meditativo e profundamente satisfatório. Ver uma pedra bruta se transformar numa gema reluzente nas minhas próprias mãos era uma experiência quase mágica. Os clientes antigos do tio-avô Joaquim ficaram entusiasmados quando souberam que a operação seria retomada. Havia uma joalheria em São Paulo que aguardava há 2 anos por uma remessa específica de águas marinhas e um designer de Brasília que havia encomendado turmalinas com características muito particulares. Descobri que as pedras do tio-avô Joaquim tinham uma reputação excepcional no mercado de luxo, sendo conhecidas pela qualidade consistente e pela beleza única. Mas nem tudo foi simples nesse processo. A responsabilidade de gerir um negócio tão especializado era intimidante para alguém que havia passado a vida inteira achando que nossa família era de recursos limitados. Tive que aprender sobre certificação de gemas, regulamentações ambientais, documentação de origem, contratos comerciais e uma série de aspectos burocráticos que o tio-avô Joaquim havia dominado ao longo de décadas. O momento mais tenso aconteceu quando um grupo de garimpeiros ilegais descobriu que havia atividade mineradora na nossa região. Eles apareceram numa tarde questionando nossos direitos sobre as terras e insinuando que deveríamos dividir o território com eles. Foi então que compreendi por que o tio-avô Joaquim havia mantido tudo em segredo durante tanto tempo. A discrição não era apenas uma preferência pessoal, mas uma questão de segurança. Felizmente, toda a documentação estava em perfeita ordem e conseguimos comprovar facilmente nossa propriedade legal sobre as minas. Além disso, tínhamos o apoio de Antônio, que conhecia todas as pessoas importantes da região e tinha uma reputação sólida de honestidade e trabalho sério. Os invasores entenderam que não havia brecha legal para contestar nossos direitos e acabaram procurando outras áreas. Essa experiência me fez perceber que herdamos não apenas riqueza material, mas também uma grande responsabilidade. Estávamos cuidando de um legado que o tio-avô Joaquim havia construído com tanto cuidado e dedicação. Não podíamos simplesmente vender tudo e aproveitar o dinheiro. Precisávamos honrar o trabalho dele e continuar operando de forma ética e sustentável. A relação com meus avós também se transformou durante esse período. Eles começaram a me ver não mais como a neta que havia voltado para casa por falta de opção, mas como a sucessora natural de um negócio familiar importante.
Minha avó se envolveu na parte administrativa, organizando os contratos antigos e ajudando a estabelecer novos relacionamentos comerciais. Meu avô assumiu a supervisão das atividades na propriedade, garantindo que tudo funcionasse de acordo com os padrões estabelecidos pelo tio-avô Joaquim. Decidimos também destinar parte dos lucros para projetos sociais na região. O tio-avô Joaquim havia deixado algumas anotações sobre sua preocupação com as comunidades locais, e sentimos que seria apropriado usar parte de nossa nova prosperidade para apoiar iniciativas de educação e desenvolvimento sustentável. Criamos um pequeno fundo para bolsas de estudo para jovens da região que quisessem se especializar em geologia ou mineração responsável. Se essa transformação te emociona e você acredita que histórias de legado familiar merecem ser contadas, clica em inscrever-se e fortalece nossa comunidade que valoriza essas descobertas incríveis. O trabalho nas minas me trouxe uma conexão com a terra que eu nunca havia experimentado. Cada expedição para extrair novas pedras era uma aventura, uma busca por tesouros que a natureza havia criado ao longo de milhões de anos. Aprendi a ler as formações rochosas, a identificar os sinais que indicavam a presença de cristais, a trabalhar respeitando o ambiente e minimizando qualquer impacto negativo. As primeiras vendas que fiz pessoalmente foram emocionantes de uma forma que não esperava. Ver um cliente examinar uma pedra que eu havia lapidado, reconhecer sua qualidade excepcional e fazer questão de conhecer sua origem era gratificante de uma maneira completamente nova. Não era apenas uma transação comercial, mas uma forma de compartilhar algo belo e único que nossa terra havia produzido. Minha vida social também mudou significativamente. Comecei a frequentar feiras de minerais e eventos de joalheria, conhecendo pessoas fascinantes que compartilhavam a paixão por pedras preciosas. Descobri uma comunidade de artesãos, colecionadores e comerciantes que valorizavam não apenas a beleza das gemas, mas também suas histórias e a tradição por trás de cada peça. A transformação mais profunda, porém, aconteceu na minha autoestima e senso de propósito. Durante anos, havia me sentido perdida profissionalmente, sem uma direção clara na vida. Descobrir que tinha talento natural para o trabalho com pedras preciosas e que poderia dar continuidade a um legado familiar tão significativo, me deu uma sensação de pertencimento e missão que nunca havia experimentado antes. A verdadeira dimensão da transformação que vivemos só ficou clara quando completamos nosso primeiro ano administrando o legado do tio-avô Joaquim. O que começou como uma descoberta surpreendente se tornou uma mudança completa na identidade da nossa família e no nosso lugar na comunidade local. O reconhecimento do nosso trabalho veio de formas inesperadas. Uma revista especializada em gemas do Brasil publicou um artigo sobre a qualidade excepcional das pedras que estávamos produzindo, mencionando especificamente as técnicas tradicionais que havíamos herdado e aperfeiçoado. Isso atraiu a atenção de colecionadores internacionais que começaram a solicitar pedras específicas da nossa região. Recebemos uma proposta especialmente marcante de um museu de mineralogia de São Paulo. Eles queriam adquirir algumas das peças mais espetaculares da coleção pessoal do tio-avô Joaquim para uma exposição permanente sobre a riqueza mineral brasileira. Foi emocionante saber que o trabalho dele seria reconhecido publicamente e preservado para futuras gerações. Mas também tivemos que tomar a difícil decisão de quais peças estávamos dispostos a vender. Meus avós sugeriram que mantivéssemos as pedras com significado pessoal e familiar, como aquela esmeralda encontrada no aniversário da minha avó e o topázio imperial do Natal de 1987.
Essas peças se tornaram símbolos tangíveis da conexão entre nossa família e a terra que habitávamos há tantos anos sem conhecer completamente seus segredos. A operação das minas evoluiu para um modelo ainda mais sustentável e eficiente. Contratamos 2 jovens da região que demonstraram interesse genuíno em aprender o ofício, e Antônio se tornou o supervisor geral de uma pequena equipe dedicada. Implementamos técnicas modernas de mapeamento geológico que nos permitiram identificar novos veios minerais sem impactar áreas maiores do que o necessário. Uma das descobertas mais emocionantes desse período foi uma nova formação de quartzo rosa numa área que o tio-avô Joaquim havia marcado no mapa, mas nunca explorado completamente. As pedras tinham uma coloração particularmente intensa e uniforme, características que as tornavam extremamente valorizadas no mercado internacional. Essa descoberta validou nossa decisão de continuar explorando e expandindo as operações de forma responsável. A transformação econômica da família trouxe também responsabilidades sociais que levamos muito a sério. Além do fundo de bolsas de estudo que havíamos criado, começamos a apoiar uma cooperativa local de artesãos que trabalhava com pedras menores e materiais secundários das nossas extrações. Isso gerou uma cadeia produtiva que beneficiou várias famílias da região, sem comprometer a exclusividade dos nossos produtos principais. Minha avó se revelou uma administradora nata, organizando não apenas nossa documentação familiar, mas também estabelecendo sistemas de controle de qualidade e rastreabilidade que impressionaram nossos clientes mais exigentes. Ela criou um arquivo fotográfico detalhado de cada pedra importante que produzíamos, documentando sua origem, características e destino final. Meu avô encontrou uma nova paixão, cuidando dos aspectos ambientais da operação. Ele estudou técnicas de recuperação de áreas mineradas e implementou um programa de replantio de espécies nativas que transformou nossa propriedade num modelo de mineração sustentável. Várias universidades enviaram estudantes para conhecer nossos métodos e escrever trabalhos sobre a conciliação entre atividade extrativa e preservação ambiental. Para mim, essa fase representou o desenvolvimento de uma expertise que nunca imaginei possuir. Além da lapidação, aprendi a fazer avaliações gemológicas, a identificar tratamentos e melhoramentos em pedras e a reconhecer características que determinam o valor de mercado de cada gema. Tornei-me uma especialista respeitada no meio, frequentemente consultada por outros mineradores da região. A virada definitiva na percepção pública do nosso trabalho aconteceu quando uma famosa designer de joias do Rio de Janeiro decidiu criar uma coleção inteira baseada nas nossas gemas. A coleção Cerrado Precioso foi lançada numa exposição que recebeu cobertura nacional e nossas pedras foram vistas em revistas de moda e programas de televisão. Isso elevou nossa reputação a um nível que jamais esperávamos alcançar. O sucesso trouxe também propostas tentadoras de grandes empresas mineradoras que queriam comprar nossas terras ou estabelecer parcerias para exploração em escala industrial. Todas essas ofertas foram recusadas porque compreendemos que o valor do nosso trabalho residia exatamente na produção artesanal ilimitada, na qualidade superior que só podia ser alcançada através de métodos cuidadosos e tradicionais. Se você está torcendo por nossa família e acredita que tradições como essa merecem ser preservadas, clica em inscrever-se e mostra que histórias de legado e perseverança importam. A relação entre os 3 gerações da família se fortaleceu de uma forma linda durante esse processo. Passávamos longas tardes na oficina, eu aprendendo técnicas antigas com meus avós, eles aprendendo tecnologias modernas comigo, todos unidos pelo respeito ao trabalho do tio-avô Joaquim
e pelo orgulho de dar continuidade à sua obra. Um momento particularmente tocante foi quando encontramos, numa gaveta secreta da mesa de trabalho, cartas que o tio-avô Joaquim havia escrito para cada um de nós, mas nunca enviado. Na minha carta, ele expressava a esperança de que eu encontraria meu caminho na vida e que teria a coragem de assumir responsabilidades importantes. Era como se ele tivesse previsto que eu seria a pessoa da família a dar continuidade ao seu legado. As cartas para meus avós agradeciam décadas de carinho e compreensão e pediam que não se sentissem culpados por ele ter vivido de forma tão reservada. Explicava que a solidão havia sido uma escolha consciente para se dedicar completamente ao trabalho, que considerava sua contribuição para o mundo e para a família. Essas descobertas nos fizeram entender que herdamos muito mais que riqueza material. Recebemos um exemplo de dedicação, propósito e amor familiar expressos através do trabalho meticuloso e da preocupação genuína com o futuro das pessoas que amava. O tio-avô Joaquim havia criado não apenas um negócio próspero, mas uma tradição familiar que conectava gerações através do respeito pela terra e pela beleza natural. 2 anos após a abertura do galpão, nossa história tomou uma direção que nunca poderíamos ter previsto. O que começou como uma descoberta familiar se transformou numa pequena revolução na mineração artesanal de Mato Grosso do Sul, e nossa propriedade se tornou referência nacional em extração sustentável e responsável de pedras preciosas. O ponto de virada aconteceu quando recebemos uma visita inesperada do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Ele havia ouvido falar do nosso trabalho através da cobertura na mídia especializada e queria conhecer pessoalmente nossa operação. O que viu o impressionou tanto que propôs transformar nossa propriedade num projeto piloto para mineração sustentável em pequena escala. A proposta incluía apoio técnico governamental, certificações ambientais especiais e a criação de um programa de capacitação que usaria nossos métodos como modelo para outras famílias da região interessadas em desenvolver atividades mineradoras responsáveis. Era uma oportunidade de amplificar o legado do tio-avô Joaquim de uma forma que ele jamais imaginou possível. Meus avós ficaram inicialmente receosos com tanta exposição, mas eu os convenci de que aceitar a parceria seria uma forma de honrar completamente a memória e os valores do tio-avô Joaquim. Afinal, ele sempre havia se preocupado com o desenvolvimento da comunidade local. E essa era uma chance de transformar seu conhecimento em benefício para muitas outras famílias. O programa de capacitação atraiu participantes de todo o Centro-Oeste. Durante 6 meses, nossa propriedade recebeu grupos de visitantes interessados em aprender sobre identificação de minerais, técnicas de extração sustentável, aspectos legais da mineração artesanal e métodos de comercialização responsável. Ver o entusiasmo dessas pessoas me fez perceber que estávamos participando de algo muito maior que nossa história pessoal. Uma das estudantes do programa, uma jovem geóloga chamada Marina, se interessou especialmente pelos métodos de lapidação que eu havia aprendido. Ela propôs desenvolver uma pesquisa acadêmica sobre as técnicas tradicionais preservadas pelo tio-avô Joaquim, documentando cientificamente os processos que ele havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Essa pesquisa se tornou uma tese de mestrado, que foi posteriormente publicada em revistas especializadas internacionais. A cooperativa de artesãos que apoiávamos cresceu significativamente e começou a produzir peças que eram vendidas em lojas de todo o país. Eles desenvolveram uma marca própria, Cerrado Cristal, que se tornou sinônimo de qualidade e responsabilidade social. Ver essas famílias prosperarem, usando conhecimentos derivados do trabalho do tio-avô Joaquim,
foi uma das experiências mais gratificantes de toda a nossa jornada. Minha própria evolução profissional surpreendeu a mim mesma. Além de me tornar uma gemóloga certificada, comecei a ministrar palestras sobre mineração artesanal sustentável em universidades e eventos do setor. A experiência de contar nossa história e compartilhar os ensinamentos do tio-avô Joaquim me deu uma voz pública que jamais imaginei ter. O reconhecimento culminou quando fomos convidados para participar de uma exposição internacional de gemas em São Paulo. Nossa estação foi uma das mais visitadas do evento, não apenas pela qualidade excepcional das pedras que apresentamos, mas pela história humana por trás de cada peça. Vendemos todas as gemas que levamos, mas o mais importante foi o número de contatos internacionais que estabelecemos. Um colecionador alemão ficou tão impressionado com o nosso trabalho que propôs uma parceria para exportação regular de pedras selecionadas. Essa parceria nos permitiu expandir ainda mais nosso programa social, destinando uma porcentagem de todas as vendas internacionais para projetos educacionais na região. Meus avós viveram para ver nossa família passar de uma condição de preocupação financeira constante para uma posição de influência positiva na comunidade. Minha avó costumava dizer que o tio-avô, Joaquim, havia planejado não apenas nossa segurança econômica, mas nossa transformação em agentes de mudança social. A propriedade se tornou um local de peregrinação para pessoas interessadas em mineração responsável, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico comunitário. Criamos um pequeno centro de visitação, onde contamos nossa história e exibimos algumas das peças mais espetaculares da coleção do tio-avô Joaquim. 3 anos após a descoberta inicial, tomei uma decisão que selou definitivamente meu compromisso com o legado familiar. Casei-me com Marina, a geóloga que havia conhecido durante o programa de capacitação. Nossa união simbolizou a continuidade do trabalho iniciado pelo tio-avô Joaquim, agora fortalecido pela combinação entre tradição familiar e conhecimento científico moderno. A cerimônia foi realizada na própria propriedade, num local especial que escolhemos próximo à entrada das minas. Usamos anéis, feitos com ouro e pedras preciosas, extraídas e lapidadas ali mesmo, criando símbolos tangíveis da conexão entre nossa história pessoal e o trabalho que desenvolvemos. Durante o discurso da cerimônia, agradeci publicamente ao tio-avô Joaquim por ter tido a visão e a paciência de criar um legado que transformou não apenas nossa família, mas toda uma comunidade. Sua decisão de manter segredo durante décadas se revelou uma estratégia brilhante que protegeu seu trabalho e garantiu que chegasse às mãos certas no momento certo. Se você chegou até o final desta jornada comigo, se inscreve e ativa as notificações para mais histórias de legado, descoberta e transformação familiar. Obrigada por ter acompanhado toda a nossa evolução. Hoje, quando olho para o galpão que um dia nos pareceu apenas uma construção misteriosa, vejo o símbolo de como o amor familiar pode se manifestar de formas inesperadas e duradouras. O tio-avô Joaquim não apenas nos deixou riqueza material, mas nos ensinou que o verdadeiro valor de qualquer descoberta está em como escolhemos usá-la para beneficiar outros além de nós mesmos. Nossa história provou que, às vezes, os maiores tesouros estão mais próximos do que imaginamos, esperando apenas o momento certo para serem revelados, e que, quando recebemos bênçãos inesperadas, nossa responsabilidade é transformá-las em bênçãos para outros, criando ciclos de prosperidade e crescimento que honram aqueles que vieram antes de nós. O legado do tio-avô Joaquim continua vivo, não apenas nas pedras preciosas que extraímos e lapidamos, mas na rede de relacionamentos, conhecimentos e oportunidades que sua visão original tornou possível. Sua herança verdadeira
foi nos ensinar que construir algo duradouro e significativo exige paciência, dedicação e amor genuíno pelas pessoas que virão depois de nós.